Tem um texto na Palavra de Deus, eu quero então partilhar com vocês, é João capítulo 4, versículos 27, a partir do versículo 27 até o versículo 34. João capítulo 4, versículos 27 até 34. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse. Vocês chegaram ao livro aí? Tudo bem? João 4, 27. Agora o versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos, uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos repetir este versículo? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando nós falamos de estar motivado, a pergunta que eu faço nesta noite é: você está motivado para a vida? Você está motivado por estar aqui nesta noite? Você tem motivação para estar aqui? Qual é o motivo que faz você vir nesta noite aqui? O que te motiva? Então, quando a gente fala em poder, em motivação, a gente pensa logo numa alavanca, né? A gente pensa em motivação como força, como movimento, como salto, né? Alguma coisa que você faz nesse sentido. O que motivou você a estar nesta noite aqui? Porque você conheceu um amigo e veio, porque você achou uma menina bonita e veio para cá, porque você achou um menino bonito e veio para cá. E o que motiva? Deus, ou as pessoas, ou a mensagem, ou o culto, ou o movimento que está sendo feito aqui? Porque o que te motiva quando você sai para o trabalho? O que te impulsiona para ir para o trabalho? Exemplo, tem o estudante que é motivado, né? Tem aquele estudante que é motivado, ele entra na universidade, 4, 5 anos para terminar aquele estudo que ele tem para fazer. Então ele enfia a cabeça nos livros, estuda, ele está motivado para fazer o melhor. Mas tem aquele que é desmotivado por natureza, né? Conhece gente assim? Que é o estudante que ele entra na universidade e ele pergunta: qual que é a nota mínima para passar? Aí falam 5. Aí falou: bom, eu preciso tirar 5 ou 5,1. Aí já dá. Aí ele vai 5,1, 5,2, e ele vai fazendo um traçado dessa natureza. E tem o dia que ele tira 4, aí ele vai: puxa vida, no mês que vem, no semestre que vem, no bimestre que vem eu tenho que tirar 7. Vai ficar difícil esse negócio. Então, ele vai levando com a barriga e termina a universidade nos 8 anos. E pergunta: qual é o tempo máximo para eu terminar essa universidade? Ele não está nem aí, ele está desmotivado. E aqui nós vemos a diferença de quem está motivado e quem não está motivado, né?
Na igreja, por exemplo, tem gente que chega antes, carrega o piano, leva a coisa para cá, leva para lá, bota para funcionar. E outros chegam cedo no culto, se preparam, oram, meditam, entram em estado de contrição para se preparar para o culto, porque chegam com antecedência. E tem outro que diz assim, né? Ele vem, senta, e aí ele diz, estão pedindo para ficar de pé. Né? E este chega sempre atrasado, sai adiantado, e ele não vê a hora que termina as coisas por aí para ir embora logo. E aí é interessante que Jesus ele chega e ele diz assim, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Né? Agora, ele diz que é uma comida que eles não conhecem, mas também não é nenhum segredo que ele não vai contar para as pessoas que tipo de comida é essa que ele está dizendo, né? Não. Ele não está dizendo, eu tenho uma comida aqui, mas eu não vou dizer o que é. Ele vai revelar o motivo impulsionador que vai dar razão para as pessoas existirem. Ele diz assim, então, no versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, isso se torna na mola propulsora de eu continuar vivendo uma vida para Deus. É a vontade de Deus que me faz viver e me faz mover na direção de tudo que eu faço nesse mundo. Né? E é sobre isso que eu quero falar. Jesus tinha, na verdade, uma profunda consciência de que Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito e Deus tinha um engajamento e Jesus tinha uma adesão a esse engajamento, ao propósito que Deus tinha na vida dele. E ele estava disposto a passar fome, a cancelar o almoço, cancelar alguns itens da sua agenda para cumprir o que Deus queria que ele fizesse. Porque Jesus, ele está focado, ele está determinado, e ele sabe o que precisa fazer. E é isso que eu quero que você reflita comigo. É sobre alguma coisa que fica fixado na sua cabeça, ou na nossa cabeça, e que nós ficamos motivados para ir na direção disso. E motivados para tudo, até mesmo para levantar numa segunda-feira de manhã e ir para o trabalho. E não é só motivado apenas para uma coisa, mas motivado para todas as áreas da nossa vida. Você precisa ser uma pessoa focada, uma pessoa determinada em tudo que você faz. Não é motivado apenas para um momento da sua vida. E é sobre esta mola propulsora e estes ingredientes da comida que Jesus está dizendo que eu quero, então, que você pense sobre isso. Primeiro, porque nós temos que adquirir uma compreensão e convicção de que o propósito de Deus para a nossa vida, ele é de Deus. E porque ele é de Deus, ele é sobrenatural. Ele é alguma coisa que você não pode ver, mas vem de Deus. Porque ele diz, no versículo 32, vocês não conhecem a comida. É o que Jesus está dizendo. Então, se vocês não conhecem, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que não é natural. Né? Ou seja, não é alguma coisa que vocês podem apalpar, cheirar, tocar, colocar na boca e sentir o sabor. É algo que vai além da natureza. Na verdade, é alguma coisa que foi definida na eternidade e que nós chamamos de vontade de Deus. Deus definiu na eternidade uma vontade de Deus para expressar para Jesus, e ele foca na vontade de Deus, e ele também definiu na eternidade alguma coisa para
que é a vontade dele para a sua vida, neste mundo, e que você precisa focar nisso. Deixa eu dar um exemplo. Jeremias, o profeta de Deus. Jeremias, Deus diz para ele, antes de eu te formar no ventre materno, eu te conheci, e antes que você saísse da madre, eu te consagrei. Te consagrei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias recebeu um propósito de Deus. Quando ele estava no ventre da mãe dele, não. Antes dele ser formado, Deus já tinha um propósito para a vida dele. Antes dele ser formado no ventre da madre, Deus já sabia e Deus já tinha traçado um desígnio para a vida de Jeremias. Isso me faz pensar muito, meus irmãos. Sabe por quê? Saber que não depende se você nasceu num berço de ouro, numa favela ou na roça. Não importa se você pôde estudar ou não estudar. Não importa se você foi traído pelos seus colegas de emprego ou se você está numa carreira há mais de 20 anos. Porque, antes de tudo, Deus definiu um propósito para a sua vida. Deus definiu um desígnio para a sua vida. Por exemplo, uma menina num acampamento de jovens, certa vez ela disse, eu sou filha de um estupro. E ela tinha, assim, uma certa dificuldade de incorporar este acidente na sua vida. Ela não conseguia assimilar isso. E o que dizer a essa menina? Então, nós podemos dizer o seguinte: o que aconteceu ou deixou de acontecer, passou. E, na verdade, nós não conseguimos mudar o passado. Mas nós podemos dizer que, apesar disso, antes deste acontecimento, houve alguém no céu que sussurrou o seu nome e deu um propósito para a sua vida. Deus. Então, você que está aqui nesta noite pode ficar tentado a pensar assim, qual o propósito de Deus para a minha vida? Tenha certeza de uma coisa, que quando você nasceu, Deus falou o seu nome na eternidade. Então, se você está vivo aqui agora, não importa se o que você passou ou deixou de passar nesta vida. Deus olhou para você e Ele tem um propósito para você. Ele tem um desígnio para você. Ele tem uma determinação para você. Porque você é importante para Ele. Se você existe, não é por conta da sua vontade, da sua mãe ou do seu pai. É porque Deus determinou assim. Então vamos tomar o caso de Davi. Davi, por exemplo, era um multiprofissional. Na linguagem corporativa, nós vamos dizer que ele era generalista e não especialista. Né? Isso quer dizer, ele foi político, militar, foi poeta, escritor, músico, matador de gigante com estilingue. Não, apesar que essa última não é muito profissão, né? E quando este homem morreu, o que foi escrito a respeito de Davi? Eu até falei para a Ana, quando eu morrer, você escreve esse epitáfio lá no meu túmulo, né? Porque isso daí todo mundo deveria carregar esse versículo no túmulo. E lá em Atos dos Apóstolos está escrito assim: tendo Davi servido a própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Bonito, né? Tendo Pedro servido a própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Morreu. Atos 13, 36. Está lá. Pode gravar. Eu vi que alguns escreveram já. Vou pôr esse aqui. Não. Pode. Profundo este versículo, não é mesmo?
Ele serviu a geração dele, dentro dos desígnios de Deus, propósito de Deus, e aí ele morreu. Imagine o seguinte, você está flutuando aí numa nuvem, no helicóptero. Figurou o helicóptero já? Já se colocou dentro? Tá sobrevoando numa nuvem com um helicóptero. Olhando no cemitério por cima. Tá? Estão conseguindo visualizar aí? Visualizem o cemitério. E aí você está vendo um pessoal chegando ali no cemitério, uma turminha jovem, e tem uma pessoa mais madura no meio, tal. Então, eles ficam em volta de um túmulo, aquele pessoal. E aí eles ficam ali conversando, cantando, contando histórias, e aí um fala assim, você lembra disso? Puxa, que bacana, né? Você lembra daquilo que essa pessoa falou? Como que foi bacana aquilo que ele contou? Tal. Lembra aquele negócio, tal, falando a respeito daquela pessoa. E você vai focando ali, mas só que você não consegue ver de quem que é o túmulo. E aí, eles dão as mãos, fazem uma oração e dizem, essa pessoa foi muito importante para todos nós. E aí eles vão embora, e você dá um zoom no túmulo, e você descobre que aquele túmulo é o seu túmulo. Aquela pessoa foi importante. Cicrano foi importante. Adormeceu, depois de ter servido a sua própria geração. Segundo os propósitos de Deus. Isso não é maravilhoso? Eu acho divino. E é isso que a gente pode entender, né? Que nós temos só uma geração, só um pequeno momento histórico para a gente influenciar pessoas nos nossos relacionamentos e na nossa vida diária, para servir este povo. Nós temos uma chance, e essa chance é rápida, ela passa rapidamente. Mas Deus definiu o quê? Ele definiu para você que você passaria neste mundo uns 70, 80, 90, 100 anos, e você tinha uma tarefa. E quando definiu essa tarefa, Deus definiu essa tarefa, então você pode ter, sabe o quê? Motivação para viver. Só porque Deus tem uma vontade. A minha comida é você fazer a vontade de Deus. Amanhã, de manhã, quando você acordar às 5, 6, 4 da manhã, eu sei que tem uma irmã aqui que acorda às 4 da manhã todos os dias, né? Ela falou para mim. E vai dormir tarde da noite. Para pegar ônibus, carro, bicicleta, para ir para o trabalho, no escuro. E você está feliz fazendo isso? A primeira coisa que você deve lembrar é que Deus tem um propósito para a sua vida. E esse propósito é sobrenatural, ele vem de Deus, é um desígnio de Deus, e por isso você pode estar indo para o trabalho motivado. E é isso que motiva, é o poder de Deus que nos move, a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você, e você pode firmar os seus passos na vontade de Deus e prosseguir. Você percebe como que isso muda a sua cabeça? Quando você entende isso, a vontade de Deus é o mais importante, e você está aqui na terra para realizar os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, que Ele já tem traçado para você, desde antes da fundação do mundo, na eternidade, e você tendo então como guia e orientador Deus. E isto muda tudo, muda a maneira de você levantar amanhã de manhã. Se Deus vem primeiro, tudo vai fazer sentido em sua vida. Sabe por quê? Porque você passa a viver segundo Deus, segundo o propósito de Deus para a sua vida. Mas não é só isso. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com um mandato. E o mandato está escrito aí: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Versículo 34. Então, meus irmãos,
Jesus, ele tinha certeza que ele ia fazer uma coisa que era mandado por Deus. Era algo que o empurrava para a vontade de Deus, para a vontade do Pai. Lembra lá no Getsêmani? Ele diz assim: passa de mim esse cálice, se possível, se não, faça-se a sua vontade. E a pergunta é: o que é que Deus está mandando eu fazer? Nos termos da Bíblia, nós temos 2 mandatos. O primeiro mandato é cultural. Você veja que Jesus quebrou as barreiras culturais quando ele foi conversar com uma mulher que não podia conversar com mulher naquela época, e além do mais, para a cultura do povo dele, e além do mais, conversar com uma estrangeira porque ela era samaritana. E os discípulos então ficam admirados que ele está conversando com uma mulher, mas ele continua a conversar e tudo normal, porque ele quebra a barreira cultural. Em Gênesis, Deus fala assim, ele deu uma ordem, Gênesis capítulo 1, Deus deu uma ordem: dominai sobre os animais e os peixes do mundo. E quando Deus fala isso, ele está falando assim: dominem, isso significa, dominem as ciências, para que vocês dominem as outras coisas. A Bíblia diz: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. Está lá escrito em Provérbios. A questão hoje, em dia, é que se alguém domina determinada área, essa pessoa vai ser escolhida. O mais ou menos, que não domina muito uma área que ele está executando, ele vai ser preterido. Quem cola na escola, por exemplo, não vai poder ser um especialista na vida, em nada. Numa cirurgia, por exemplo, ele não vai ter de quem colar, não é mesmo? Ele vai precisar saber. Sabe, como cristãos, nós às vezes não pensamos muito nisto. Precisamos entender que existe um mandato bíblico para nós. E nesse mandato bíblico, o mandato bíblico é esse: é para nós dominarmos. Deus manda isso, vocês precisam dominar as áreas que Deus trouxe como propósito para você. Eu não sei qual é a sua profissão, mas na sua profissão você tem que ser o melhor. Por quê? Porque Deus quer usar aquilo que você faz. Sabe que, como cristão, nós às vezes, meus irmãos, nós não pensamos nisto, e nós, por não pensarmos nisto, você vai na direção errada, né? Você precisa ser comprometido com a excelência. Se você for comprometido com a excelência, você vai ter futuro. E isso tem um fator motivacional. Qual é o tamanho do seu compromisso com aquilo que você acha que é excelente? Na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida como cristão, na sua dedicação na igreja, né? No chegar adiantado na igreja para se preparar para o culto, no trazer as crianças para a igreja, nos votos que você fez quando apresentou o seu filho para o batismo. Você pode dizer: eu estou motivado para isto, para cumprir os propósitos de Deus. Eu estou entendendo que Deus quer que eu dê o melhor de mim naquilo que eu faço. Tem uma história muito bonita, que fala sobre os lords na Inglaterra. Ou vamos falar dos lords de um lugar que se chama Clapham. É uma cidadezinha perto de Londres. E estes lords, eles viveram numa época em que a gente conhece a história do reavivamento de Wesley, John Wesley. John Wesley transformou a Inglaterra com as suas pregações.
Milhares de pessoas se converteram quando ele pregava. Mas tem uma coisa que nós podemos não entender muito bem, mas é o seguinte: aqueles irmãos cristãos que frequentavam a igreja de John Wesley e que foram transformados pelo poder de Deus, eles se reuniam nessa cidadezinha chamada Craprami, em Londres, perto de Londres, e ali eles se reuniam numa casa e eles discutiam leis, e eles precisavam de leis para transformar o país. E era uma gente equilibrada, inteligente, séria, e a respeito da transformação do país, do que eles queriam para o país. Eles não eram políticos, né? Eles não estavam lá para ganhar dinheiro, mesmo porque eles já eram milionários, eles eram os lords da Inglaterra. E um desses cristãos escreveu uma lei aprovada no parlamento para perseguir navios negreiros e libertar escravos. Essa lei foi aprovada. Eles adquiriram inspiração dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus. E a mensagem de John Wesley teve uma repercussão tal que atravessou um mandato um mandato que nós estamos tratando aqui, um mandato cultural que foi transformando a Inglaterra. A profissão daqueles homens começou a interferir na cultura daquele tempo. E eles criaram leis de abolição da escravatura, eles criaram leis contra o trabalho infantil nas minas de carvão, eles aboliram aqueles esportes que sacrificavam animais, e eles acabaram com a prostituição nos portos daquela época. Através do quê? Da mensagem pregada por John Wesley e da palavra de Deus que era pregada. Impressionante que o que aqueles homens fizeram no espaço de 20, 30 anos, tem uma lista que é maravilhosa. Pessoas foram transformadas pelo poder da palavra de Deus e de um movimento de transformação cultural da época. Uma mulher chamada Magda van der Wald, missionária na África do Sul, ela conta, isso daqui bastante interessante, que os muçulmanos na África do Sul estão tomando conta do país. Sabe como? Eles se projetam como os melhores profissionais da África do Sul. Pessoas de qualidade. Eles crescem nas suas profissões. Há, então, lá na África do Sul, os ministros da educação, do comércio e da segurança, que são já muçulmanos. E o ministro da educação, ele conseguiu aprovar uma lei lá, reduzindo todas as escolas cristãs ao nível 3, ou seja, de pior qualidade. Levando para cima as escolas muçulmanas, porque aí ele pode cobrar mais e pode trazer mais gente, trazer mais pessoas de nível A e nível B que sejam muçulmanas. Eles estão tentando dominar o país, pasmem, sabe como? Sendo bons profissionais. E nós, cristãos aqui no Brasil, os nossos políticos, que entram em lugares de influência, o que eles estão fazendo? O que nós podemos fazer? O que você pode fazer na sua profissão? Podemos transformar o mundo, sendo bons profissionais. Se fizermos e darmos um ótimo testemunho, através da nossa profissão. Mas eu quero, último lugar, deixar aqui para você que nós não temos só um mandato cultural, nós temos um mandato missionário. E quando você pode prestar atenção no texto, há um texto que diz assim: nós somos raça eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Quando eu sou um bom profissional e eu chego no meu emprego, eu posso, meus irmãos, sabe o quê? Com excelência, falar e professar a minha fé. Outro dia, numa reportagem na internet, um muçulmano, sheik muçulmano, indagou um cristão para ele dar a razão da fé dele. Sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu dar, o cristão não conseguiu falar sobre a razão da fé que ele tinha em Jesus. Sabe o que o muçulmano fez? Mostrou para o cristão a razão que ele deveria dar e que estava na Bíblia, que ele citou de cor para o cristão naquela hora. Porque o cristão não sabia a Bíblia, ele falou de cor os versículos bíblicos, e ele falou assim: eu amo o seu Jesus. Então, se eu sou um péssimo profissional, eu não me esmero em conhecer a palavra de Deus, eu passo dinheiro por baixo da mesa, e se dou um péssimo testemunho, eu vou falar do quê? Eu não tenho nada para falar. Agora, é interessante que nós falemos assim. Tem pessoas que dizem assim, sabe o que é? Eu não consigo falar. Eu sou assim mesmo, não consigo falar. Um monte de gente que eu já ouvi falar, não, pastor, eu não consigo falar, é que eu sou assim. Esta mulher do texto era mal falada, foi buscar água ao meio-dia, quando todas as outras mulheres iam buscar água às 6 horas da manhã. Sabe por que ela ia ao meio-dia? Porque ninguém ia naquele horário. Ela era mal falada, ela não queria ser mais mal falada ainda, era o horário que não ia quase ninguém no poço, então ela ia naquele horário. E nesse momento ela encontrou com Jesus, e lá, quando ela encontra, ela é uma mulher que tinha 5 maridos, e o que ela estava agora não era marido dela. Ela era excomungada da cidade, e quando ela enxergou Jesus, ela deixou o cântaro, e ela, depois da conversa com Jesus, ela saiu gritando para a cidade o nome de Jesus, e o povo veio falar com Jesus por causa daquela mulher que testemunhou a respeito dele. Essa mulher, que não tinha conhecimento nenhum, não sabia de nada, era excomungada. Ela não sabia explicar nada, mas ela, depois de ter passado pelo crivo de Jesus e a conversão dela, ela foi anunciar Jesus para os outros. Quer pessoa mais sem conhecimento do que essa mulher? Ela não tinha boa reputação, mas saiu gritando, falando sobre Jesus. Depois, quando o povo veio, Jesus fez o resto. Transformou aquelas pessoas que ela trouxe para ele. Quando o pessoal chegou lá, Jesus já estava conversando. E os discípulos? Os discípulos estão lá, são aqueles da igreja, né? Estão participando da igreja e tal, são os grandes, mas não fizeram nada. Há quanto tempo a igreja está assim? Ou às vezes perguntamos, há quanto tempo você está na igreja? Desde há muito tempo. Na última reunião do nosso presbitério, um presbítero, numa das nossas reuniões, apresentando os relatórios da igreja, um dos presbíteros, que eu estava sentado perto de um irmão lá, ele me perguntou assim: pastor, por que é tão baixo o índice de crescimento da nossa igreja, na nossa região? Por que não cresce tanto? Eu disse para ele, é porque os nossos membros estão desmotivados. E o primeiro amor está se apagando. E é preciso um reavivar do coração. Um arder da alma. Um olhar para Deus. Uma experiência de ver o mover do Espírito Santo dentro do coração e da alma. Mover os corações das pessoas. E aí você fala de Jesus? Aí você responde, não falo nada. Por quê? Não, porque nós somos assim mesmo, é o nosso jeitão, somos presbiterianos. Presbiteriano é assim mesmo, não fala nada. Aí os discípulos falam, cadê a mulher? A mulher saiu, foi lá para a cidade, mas saiu. Mas quem que deu comida? Não foi a mulher? Não deu comida para Jesus? Não. A mulher se foi falar.
E está chegando uma turminha aí que a mulher trouxe para Jesus. E os discípulos estão completamente perdidos nessa história. Não tem uma coisa positiva na vida desses discípulos, nessa específica história dessa mulher. Agora, os frequentadores da igreja, lá, os discípulos, eles não estavam fazendo nada. Isso é terrível. A consciência do mandato missionário. Quer ir anunciar? Quer fazer discípulos? Quer pregar? Essa é a vontade de Deus. E eu concluo dizendo o seguinte: o poder que nos motiva é saber que a comida que Jesus tem para oferecer, e nós conhecermos esta comida, que é a vontade de Deus, e que se torna neste poder para prosseguir. Esse poder que é regido por um mandato cultural, onde nós procuramos fazer o melhor em nossa profissão para dar um bom testemunho onde nós estivermos, dentro do nosso trabalho. Quando as pessoas olharem para nós, esse cara é o melhor, mas ele tem alguma coisa que é maior dentro dele, que é Jesus. E eu quero seguir esse Jesus porque ele é o melhor. Eu quero ser igual a esse cara, porque ele tem a Jesus. Mas segue um mandato missionário, seguindo o exemplo daquela mulher, à beira do poço, que saiu anunciando Jesus. Tendo um comprometimento em cumprir os votos feitos. De pertencer, meus irmãos, a essa igreja com excelência. Observando com mais afinco os horários e os trabalhos do culto aqui. Desligando os celulares quando você entra na igreja. E quando fizer uso do celular, não entrar nas redes sociais do Facebook ou WhatsApp. Mas prestar atenção ou nos outros recursos que desviam você do foco de adorar a Deus, de buscar o Senhor, de dizer: Deus, eu estou aqui, eu estou por causa do Senhor, o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu Senhor, e eu dedico a minha vida totalmente ao Senhor. Eu estou aqui por uma razão. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida dia após dia. Os campos, meus irmãos, estão brancos para a ceifa. Está na hora de ir para o trabalho. Quarta-feira, pela manhã, nós temos uma reunião de oração aqui às 6h30. Manhã com Deus. Manhã de comunhão com Deus e com as pessoas que oram aqui. Eu vou esperar você aqui na próxima quarta-feira. Meia hora de oração. Não vai fazer diferença para você, mas para Deus, Ele vai olhar o seu coração. Sabe por que eu vou estar aqui? Porque eu estou motivado. Porque a vontade de Deus me motiva a prosseguir. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus transforme seu coração. Que você saia nesta noite daqui muito motivado. Porque você é especial. E porque na eternidade Deus sussurrou o teu nome. E deu para cada um de vocês um desígnio. Eu olho para você, mas muito mais do que eu olhar para você. Deus está olhando para o seu coração. Está dizendo: eu já escrevi o teu nome na eternidade. E eu quero usar a sua vida. Está na hora de você, nesta noite, se automotivar para ser instrumento nas mãos do Senhor.